Paz bem, nesse momento, né, bom dia, e aqueles que assistirão depois, boa tarde, boa madrugada, boa noite. Entrei com um pouco de atraso, ou bastante atrasado dentro daquilo que eu programei, mas o que importa é que estou aqui para compartilhar com você uma porção da palavra de Deus, tentar, para alguns ainda, né, como eu, tomando um cafezinho, tomar um café contigo falando das Escrituras que revelam o pão da vida, que é Jesus Cristo, das Escrituras que revelam a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. E eu quero compartilhar nesse dia. Max, Deus abençoe. Rapaz, eu estive no Rio para ver minha família semana passada, eu não vi, mas a Alessandra te viu caminhando lá no recreio. Eu estava dirigindo, não cheguei a ver. Abraço. Eu quero, nesse dia de reforma, eu tenho falado já nos últimos dias, tenho colocado reflexões escritas, né? Falando um pouco sobre a reforma, entre outras coisas. Ontem mesmo, à noite, eu coloquei um vídeo, um texto, que contam sobre alguns costumes que a gente vai... O vídeo não é meu, né? O vídeo... foi elaborado por uma outra pessoa, que é uma experiência que algumas pessoas afirmam não ser experiências reais, estão aí no Instagram, dos macacos que passam a ter costumes sem realmente saber por que eles estão tendo aqueles costumes. E a gente vive muito isso hoje. Amém, Max? A gente vive muita coisa disso hoje no Evangelho. A gente está repetindo coisas mesmo sem saber o porquê nós fazemos, mesmo sem averiguar qual é o fundamento real bíblico daquilo. De vez em sempre nós experimentamos com novidades, né? Uma Bíblia aí vamos arredondar aí para 2000 anos, a gente ainda continua vivendo novidades do Evangelho, como se cada dia alguém estivesse descobrindo uma roda, e a gente não para analisar biblicamente se aquilo é real ou não. Não foi diferente com Lutero. Havia muitos costumes, muitas tradições em sua época, e ele examinando as Escrituras, ele estudando a palavra. Esse é o segredo: examinar, estudar a palavra. Não somente ler, meditar nela. E Lutero, fazendo isso, ele descobriu que muitos ensinamentos que ele havia recebido, muitos ensinamentos que a igreja da época estava passando para o povo, não tinham base bíblicas. Ao contrário, contradiziam a Bíblia. A Bíblia, ela tem histórias mesmo contadas, por exemplo, né? E o número era tanto que estava naquela guerra, e olha, ele se entristeceu ou se alegrou. São histórias. Mas também a Bíblia, ela tem normativas, aquilo que são normas, que são ensinamentos, que são mandamentos, e que nós temos que cumpri-lo, porque essa é a vontade do Senhor. Então a gente precisa primeiro conseguir diferenciar, separar o que são só relatos bíblicos, ou é óbvio que eu não estou falando que a gente não aprende com os relatos bíblicos, eles estão ali, eu sempre creio que foi inspiração do Espírito e é um propósito. Mas há coisas que são relatos e não normas, não mandamentos, não um ensinamento que a gente tem de fato que cumprir. Eu vou dar um exemplo. Porque às vezes até aquilo que são normativos, aquilo que a gente de fato tem que cumprir, tem que viver, tem que abraçar pela fé, se for mal entendido, a gente acaba fazendo aquilo que era para ser uma norma, e por isso que hoje eu quero falar sobre o jejum, como algo que vai contra, e não ao encontro, mas vai contra a palavra de Deus. Eu sempre gosto de pegar o exemplo do semáforo, de semáforo no sinal de trânsito. Quando nós temos filhos bem pequenos, nós vamos ensinar os filhos, olha, só podemos atravessar quando o sinal estiver vermelho para os carros e verde para nós.
Se tiver uma faixa de pedestre, esse é o lugar da travessia. Porque, na verdade, o que a gente está ensinando ao filho é: a sua vida tem que estar segura. Você tem que fazer essa travessia em segurança. E o filho cresce, digamos, vira adulto, como talvez você que seja aí como eu. E aí vamos botar um exemplo da minha cidade, né? Eu já estou no Espírito Santo, mas lá do Rio. E você está às 11 horas da noite, numa travessia de um lugar ermo, e você sabe que o sinal está fechado para você e aberto para o carro, mas você olha e não vê carro algum. E o lugar que você está não é um lugar tão tranquilo. Você vai esperar o sinal ficar verde para o carro? Não. Você sabe que você já está em segurança para poder atravessar a rua, e ainda assim você sabe que você tem que sair daquele lugar como prudência o mais rápido possível, porque não é um lugar tão tranquilo. Então, a gente vai compreender que até as normas bíblicas, Andréia, paz e bem, se puder fica aí, compartilha, curta. Já comecei falando um pouco sobre na Bíblia o que é norma, o que é relato, porque hoje eu quero falar sobre o jejum nesse dia da Reforma Protestante. Então a gente precisa saber separar o que a Bíblia nos coloca realmente como mandamentos, como normas, o que a Bíblia traz como relato. E isso que são normas, que são mandamentos, eu tenho que entender corretamente, a fim de que eu não possa, aquilo que eu estou querendo fazer de maneira certa, eu acabe fazendo de maneira errada, que vai contra a palavra de Deus. Como mais ou menos o exemplo que eu dei para tentar, fazer assim, uma analogia sobre o sinal de trânsito. E meu desejo, quase sempre com as minhas reflexões, pregações, é que a gente realmente compreenda a palavra, mas que a gente se abra para deixar costumes que fomos repetindo, sem de fato saber o significado desses costumes, qual a base bíblica para esses costumes, mas os fazemos como se verdade fossem. E às vezes, como eu falei de Lutero, examinando as Escrituras, nós vamos descobrir que não é real. André, meu amigo, fica aí com a gente. Depois veio do começo, que eu já falei um pouquinho para dar a introdução ao que eu vou falar a partir de agora, que é o jejum, reporte, compartilhe. Então, amados, nesse desejo de nos voltarmos para as Escrituras, eu quero estar falando, como eu já tinha colocado no chamado, sobre o jejum, o verdadeiro jejum. Esse é o título que tem na minha Bíblia, em Isaías 58, na minha Bíblia NVI, de 2012, e diz assim, Isaías 58, grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Por dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre o pano de saco de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. O jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas dos jugos, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto,
abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo, aí sim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. Nós temos por costume, por hábitos, para alguns, né, porque até isso também está se perdendo, a prática do jejum. Então eu quero começar dizendo, como eu li aqui em Isaías 58, que a prática do jejum ela é totalmente bíblica. Nós vamos pegar Moisés jejuando, nós vamos pegar o povo de Nínive jejuando, nós vamos encontrar Esdras conclamando um jejum, nós vamos pegar, já indo lá para Esther, a Esther conclamando um jejum, nós vamos pegar Deus falando, né, sobre santificação, onde alguns entendem que também ali houve jejum na época de Josué. Nós vamos pegar Paulo, ele na sua conversão, ele jejuando, e depois o povo, quando vai enviar Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária, quando eles vão ser separados, ali também tem o jejum. Nós vamos encontrar em Marcos 2 o pessoal perguntando a Jesus por que os fariseus, o povo ali jejuava e os discípulos de Jesus não jejuavam. Quando Jesus fala, né, que enquanto que o noivo está presente, não precisa de jejum, mas quando o noivo partir, ele partiu, um dia voltará para buscar-nos, aí sim teremos que jejuar. Nós vamos pegar o próprio Senhor Jesus jejuando e, enfim, a gente vai percorrer toda a Bíblia e nós vamos ver que o jejum ele é totalmente bíblico. Mas nós precisamos entender sobre o jejum. O que de fato é jejuar e para que nós jejuamos, ou o porquê nós jejuamos. E a gente ainda acha, para muitos, que jejuar é deixar de comer, que eu jejuo para obter vitórias que eu desejo. Eu quero primeiro te dizer que o jejum, ele faz parte da pessoa que vive uma vida em Deus, que vive uma vida para a glória de Deus. E aqui eu não estou dizendo pelo tempo que a pessoa pode ter ou não de igreja denominacional, o nome escrito lá no hall de membros da igreja, não. Estou falando sobre pessoas que vivem em Deus, que vivem para a glória de Deus, que todos os dias acordam falando como Jesus falou para os discípulos em João 4, que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ontem, depois de muito tempo, talvez você discorde, mas como a gente está aqui conversando, uma reflexão, eu estava reparando o hino que tem no Pai Nosso, e que é um hino que particularmente eu gosto muito, eu escuto há anos. Eu escutei esse hino quando eu estava fazendo missões no Peru em 2014 ou 15 pela primeira vez, e tem uma parte da música que fica se cantando assim, ó, deixa o céu descer, deixa o céu descer, porque a oração do Pai Nosso diz, né, seja feita a sua vontade, assim na terra, como aqui na terra, assim na terra, dependendo da tradução, como é feito nos céus. Mas preste atenção, não é o céu que desce como se fosse algo assim miraculoso de toda uma manifestação de Deus por si só descer e o Senhor reinar soberanamente. Isso vai acontecer. Quando a igreja for arrebatada, isso vai acontecer. Mas quando fala seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu, o que está dizendo é que eu e você devemos buscar manifestar a vontade de Deus na terra. Eu e você devemos viver conforme a vontade de Deus aqui na terra. Então, quando fala, seja feita a sua vontade aqui, tal como ela é realizada no céu, somos nós, discípulos do Senhor Jesus, cidadãos do reino de Deus, que vamos, com a graça de Deus, buscar todos os dias, manifestar os conceitos
dos céus aqui na terra, o caráter de Jesus aqui na terra, a essência de Deus através de nós, como Paulo fala, somos embaixadores de Cristo, somos esses que representam a Cristo. E ontem eu estava reparando isso, quando a gente fala deixa o céu descer, como que se Deus que tivesse que deixar essas coisas acontecerem. Não, o desejo de Deus é que isso aconteça, mas Ele conta comigo e contigo para que essa manifestação dos céus aconteçam no dia a dia. Então, o jejum, como a oração, o jejum, biblicamente falando, ela sempre tem o seu valor, ela tem a sua essência para quem vive em Deus. Eu gosto muito, falando da oração, quando eu vou falar de Neemias, a Bíblia vai dizer que o rei pergunta a Neemias o que está acontecendo, porque você está triste assim e você nunca antes esteve triste dessa maneira. E a Bíblia fala, e Neemias orou e falou ao rei. Eu fico pensando, Neemias orou aqui, né? Só no pensamento e falou ao rei. Mas a vida de Neemias era uma vida de oração. Era uma vida em Deus. Então, quando fala Neemias orou, ele prolongou tão somente naquele momentinho, aquilo que a vida dele já tinha de comunhão com Deus. Então, aquela oração de Neemias, ainda que fosse curta, fosse vapt-vupt, era uma oração que era resultado de alguém que tinha uma vida de oração, que tinha uma vida em Deus. E aí, quando a gente volta aqui para o jejum, quando você começa a ler o livro de Isaías, no capítulo 1, o Senhor de Deus vai falar que não aceita as orações, as festas do povo que fazem em nome de Deus, mas não aceita porque a vida deles, o coração deles estão totalmente longe do Senhor, longe do domínio do Senhor, longe da vontade de Deus. E aqui, chegando nesse momento, Deus está falando para ele, olha só, vocês estão me questionando que vocês jejuam e eu não respondo, vocês jejuam e eu não atendo. E Deus está falando, como é que é? Vocês estão dizendo que vocês têm prazer em mim, mas na verdade, se a gente fosse, rapidinho abrindo um parênteses, pegar o que diz no hebraico, o jogo de palavras que Deus faz dentro das palavras do próprio povo para poder ensinar o povo, é algo fantástico. Eu ia até fazer isso nessa live, mas ela ia ficar muito extensa e eu preferi não fazê-lo, porque ia virar um estudo, e o estudo teria que ser um pouco comprido. Mas Deus está falando assim, vocês dizem que têm prazer em mim, que vocês se deleitam em mim, mas na verdade vocês se deleitam em vocês mesmos, vocês têm prazer em vocês mesmos. O jejum de vocês é para a glória de vocês. O jejum de vocês é para alcançar somente os objetivos que vocês desejam. Vocês têm uma vida de qualquer jeito, longe da minha vontade, dos meus mandamentos. E quando vocês vão jejuar, vocês ainda estão pensando tão somente em vocês. Não estão pensando em mim. Não tem a ver com minha glória. Não tem a ver com se aproximarem de mim. Não tem a ver com se renderem a mim. E Deus está falando, o máximo que vocês estão fazendo é passar fome. E aí eu aproveito para dizer que jejum não é passar fome. Quando nós vamos ler todos os jejuns bíblicos, eu disse todos, vocês vão ver que o jejum ele é acompanhado de devoção. Ele é aquele tempo que a pessoa se separa para orar, para meditar na palavra, para buscar a Deus em oração, em estudo bíblico. E nós temos o costume, pela correria da vida, de jejuarmos e trabalhamos. Jejuarmos e fazendo qualquer outra coisa. Só que, na verdade, o que a gente está fazendo é passar fome. Porque jejum é devoção. Jejum é humilhação, é nos rendermos completamente a Deus para dizer, Senhor, seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Para dizer, Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor. Quando Esdras volta lá, se eu não me engano, no capítulo 8, ele conclama um jejum, ele fala que o jejum é para que eles se humilhem diante do Senhor.
propósito do jejum é ficar totalmente dependente de Deus, como uma declaração que diz: Senhor, só o Senhor é vida, só os teus caminhos são perfeitos, só o Senhor pode dirigir os meus passos de maneira que gere na minha caminhada a vida e que glorifique o teu nome. Então, Senhor, eu quero que se manifeste a sua vontade. E eu vou te dar um exemplo. Quando a rainha Estela jejua, ela conclama o povo para jejuar, não é por seu interesse próprio. Ela está num reinado pagão, o rei que é seu esposo é pagão, e quando ela vê que o povo de Deus, que tinha uma promessa que viria o Salvador, que no trono de Davi jamais faltaria um rei, ela fala: isso não pode acontecer. Então ela conclama um jejum para que seja feita a vontade de Deus, aquilo que Deus já tinha prometido. Quando você vai ver Jonas, mesmo irado, não querendo pregar para o povo de Nínive, porque ele não queria que o povo ninivita alcançasse o perdão, a gente vai ver que Jonas vai lá, prega, e Deus fala que era para o povo jejuar, inclusive até gado ele jejua. Mas o jejum é de um povo, é para que toda uma nação seja alcançada por Deus. Tu consegues reparar que o jejum não é de cunho egoísta, não é de cunho individual, não é para buscar as próprias vontades. O jejum não é para que alguém se pareça mais espiritual do que o outro e queira sobressair sobre o outro. O jejum, ao contrário, é para que a gente se renda totalmente ao senhorio de Deus e que a vontade dele seja feita. Amados, vocês vão buscar em qualquer lugar da Bíblia. Não tem um jejum que seja para a pessoa alcançar uma vitória própria. Uma vitória que seja tão somente do coração dela. Todo o jejum tem a ver com o reino de Deus e tem a ver com o próximo. Todo o jejum é para que a vontade de Deus se manifeste e para que o próximo seja abençoado. Eu costumo, inclusive, dizer, quando vamos falar dos dons espirituais, vocês vão pegar lá a lista dos dons, que a gente vai encontrar a maioria delas em 1 Coríntios 12, você vai ver que praticamente todos os dons são para abençoar a outra pessoa. É para curar o outro, é para profetizar sobre a vida do outro, é para socorrer o outro. O único dom que é para si mesmo, e é o que a gente normalmente mais dá ênfase, é o dom de línguas, porque Paulo vai falar que aquele que fala em línguas, fala em mistério com Deus e edifica a si mesmo. Todos os outros dons é para edificação do outro. Inclusive, Paulo, falando de línguas, fala: é melhor que haja, se for falar em público, que tenha intérprete. Se não tiver intérprete, não fale em línguas em público. Mas se tiver intérprete, que você fale, para que o outro interpretando, toda a comunidade ela possa ser abençoada. Todo o evangelho, ele caminha em uma só direção. É a direção de que eu vivo para que se manifeste o reino de Deus, para que se manifeste a glória de Deus. Eu jejuo em devoção, em adoração ao Senhor, dizendo: Senhor, separei esse tempo para me consagrar a Ti, para dizer que eu quero que se manifeste a Sua vontade na minha vida. Eu jejuo para poder dizer: Senhor, sem Ti eu nada posso fazer, e sei que os meus planos, muitas das vezes, por melhor que me pareçam, não estão de encontro à Sua vontade, como diz Provérbios: há caminhos que ao homem parecem serem bons, mas o caminho é de morte. O coração do homem faz os planos, mas a resposta ela vem do Senhor. Então, Deus, eu quero que viver a Tua vontade, me faça entender a Sua vontade, me faça me render completamente a Ti. Só que esse jejum, ele tem que vir acompanhado de uma vida de discípulo, de uma vida de cristão. Você vê que aqui Deus está falando: olha, vocês vão fazer lá no capítulo 1 rituais, vocês vão cumprir tudo que o rito diz, mas eu não recebo as orações de vocês, eu não recebo as festas de vocês, porque vocês têm uma vida que não está de acordo com a minha vontade, com aquilo que eu espero de vocês. E aqui ele está falando: vocês jejuam, mas vocês oprimem as pessoas, vocês oprimem os pobres, os mais fracos, vocês exploram o mais fraco.
E como hoje, no meio da gente cristã, tem gente que oprime o outro com palavras, com fofoca, com palavras duras, malditas, ou então colocando uma ditadura de um poder eclesiástico sobre o outro, oprime, falando que a pessoa tem que dar dinheiro sem medidas, usando o texto fora de contexto para poder arrancar dinheiro dos outros. E aí Deus está dizendo: que jejum é esse que vocês querem que eu responda? Quer que eu responda o jejum? Viva uma vida de misericórdia, viva uma vida de abençoar o outro, viva uma vida de se compadecer da necessidade do outro e ser socorro para essa pessoa. Seja a minha resposta, está dizendo Deus, para as calamidades da vida do outro. Quando você vai ler Mateus, lá, né, no finalzinho de Jesus, ele vai dizer: olha, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, tive preso e enfermo, não foste me visitaste, tive nu e não me cobriste. E ele está falando que quando você deixa, eu e você deixamos de fazer isso a quem precisa, estamos deixando de fazer a ele mesmo. Se a nossa vida ela não reflete tudo isso, o nosso jejum, a nossa oração, ela não chega de maneira agradável a Deus, e Deus ele deixa isso muito claro. Agora, não tem como eu não te dizer que o jejum é totalmente bíblico, porque eu comecei essa reflexão falando isso. Jesus disse: quando o noivo partir, vocês deverão jejuar, porque nós temos uma inclinação muito grande para a vaidade, para a arrogância, para a soberba. E o jejum, que repito, não é deixar de comer, não é passar fome, perdão, vou melhorar isso. Hoje tem tal do jejum intermitente que as pessoas fazem para alcançar um físico legal, para emagrecer, entre outras coisas. Não. O deixar de comer, de beber, o jejum, ele é um tempo de devoção a Deus, um tempo de rendição completa. Rendição no que eu como, no que eu bebo, rendição no que eu ia fazer, não vou fazer, para esse tempo ser um tempo de busca de Deus, de me render, de ser lapidado por Deus, de ter uma mente permeada pela vontade de Deus. Esse é o jejum, de fazer com que a minha vida seja trabalhada pelo Senhor, a minha mente, de tal maneira que eu não viva mais para mim mesmo, mas viva para a glória de Deus, que o Senhor trabalhe em mim para que eu seja essa resposta dele para as outras pessoas. O jejum, ele tem que ser acompanhado de devoção, ele não pede cunho egoísta, ele é para fazer com que manifeste-se em nós a vontade de Deus e que para que ele alcance o povo. E você sabe que muitos dos jejuns que nós fazemos hoje não está dentro dessas normas. Lembra? Eu comecei falando de normas? Não está. A maioria dos jejuns, ele tem a ver, essa maioria tem a ver com o meu desejo, com aquilo que eu quero conquistar, com aquilo que eu quero alcançar. E eu estou aqui para te dizer nessa manhã, falando da reforma, que Deus espera de você um jejum, mas um jejum que seja bíblico e seja para manifestar a vontade de Deus, que seja para quebrar o nosso eu e nos rendermos completamente à vontade de Deus. Este é o jejum que agrada a Deus. E eu já dei exemplos aqui, inclusive, sobre a vida de oração. Qual é a vida de oração que agrada de fato ao Senhor? Sabe, amados, como eu falei no começo, eu coloquei ontem à noite um vídeo acompanhado de um texto. O vídeo não é meu, o vídeo é um desenho animado, e onde eu falo que nós vamos herdando muitas práticas e sem analisarmos na Bíblia se isso é real. E às vezes as normas são bíblicas, isto é uma ordenança de Deus, até algumas coisas que podemos fazer, mas se não a fizermos segundo a vontade, segundo o que a Bíblia diz, segundo a vontade bíblica, a vontade de Deus, até aquilo que fazemos como normativas, como ensinamentos bíblicos, podemos fazer disso uma heresia, podemos estar indo contra a vontade de Deus.
E o meu desejo, sempre que eu venho aqui fazer uma reflexão, é fazer com que a gente realmente volte ao Evangelho. E o maior erro para mim da gente cristão é não se deleitar na palavra, não ter prazer em estudar a Bíblia, porque ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela é o que nos revela Jesus. Mas eu e você sabemos que podemos estar numa conversa com alguém. E se uma pessoa chegar no meio da conversa e pegar só uma parte dessa conversa, ela pode sair dali, essa outra pessoa, com uma interpretação totalmente diferente daquilo que de fato estava sendo conversado. Não é diferente na Bíblia, a gente precisa entender o texto, o contexto, saber o que está sendo dito. E dentro disso, repito, saber o que é um relato, que é uma história sendo contada, ou saber aquilo que é norma do Senhor, aquilo que é ordenança, que é ensinamento, que é mandamento do Senhor. Agora, o jejum também, e eu termino nisso, não é para você ou eu parecer que sou espiritual. E aí é o que vai falar em Mateus 6, depois que ele fala sobre oração. Quando for orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore em secreto. Lá a partir do versículo 16, ele vai falar sobre, Mateus 6, ele vai falar sobre o jejum. Então ele vai dizer, quando jejuar, fica parecendo que está triste, cabisbaixo, que está sofrendo, para todo mundo saber que você está jejuando. Ele vai dizer, né, penteia o cabelo, passa um óleo no rosto para ficar bonitão ou bonitona, porque tu não precisa fazer alarde para dizer que você é espiritual. Porque quando isso acontece, já saiu daquilo que é o jejum que agrada a Deus. Que o jejum que agrada a Deus é de um coração quebrantado e contrito. O jejum que agrada a Deus é aquele que se humilha para que Deus se manifeste na vida dessa pessoa. Aquele que se rende completamente ao Senhor para que a vontade do Pai seja revelada e a gente alcance graça para viver a vontade dEle. E por último, amado, jejum não é um misticismo, não é uma varinha de condão, isto é, vou sair jejuando toda hora para tudo. Não. O jejum ele é uma prática, ou tem que ser uma prática, mas essa prática que nos direciona a Deus e para Deus. É algo que fazemos também dentro dos nossos limites. Tem gente que toma muito remédio, tem gente que não consegue ficar sem comer muito tempo. Então, dentro das suas condições, jejua, dentro das suas condições, mas que seja um jejum de devoção. E para não ficar tão grande o vídeo, eu quero terminar falando algo que talvez vá também causar discordância, vamos colocar assim. A gente ouve muito hoje falar sobre jejum de Daniel. Mas lembra que eu falei que minha vontade é que a gente leia a palavra, que a gente volte ao Evangelho? Em momento algum você vai encontrar na Bíblia falando que já Daniel e seus amigos jejuaram. Nem quando Daniel e seus amigos deixam de comer, daqui a pouco eu vou explicar, nem em todo o resto da Bíblia. Tu vai caminhar em todo o resto da Bíblia. Ninguém fala que Daniel e seus amigos jejuarem. Quando nós vamos ler lá, está bem claro que Daniel se recusou, juntamente com seus amigos, a comerem a comida da mesa do rei. Por quê? Porque aquela comida que vinha dali, ela era consagrada a outros deuses. Então Daniel e seus amigos, numa fé e obediência, devoção, adoração tremenda a Deus, falou, olha, nós perdemos a guerra, nós estamos aqui como prisioneiros, mas eu quero que eles saibam que só existe um Deus, que o Deus é o nosso Deus. Então tudo que for oferecido a outros deuses, nós não comeremos e Deus vai nos honrar. Então traga dos alimentos, esses que são plantados e não passa lá pela mesa do rei, traga lá dos legumes, das frutas, e que a gente vai comer. E vocês verão que eu não preciso de nada oferecido a outro Deus, nós não precisamos, para que nossa vida seja saudável. E daqui a 10 dias vocês nos provem que vocês vão ver que aquilo que não foi oferecido a teu Deus
mas que nós comemos em louvor ao nosso Deus, ao único Deus, o Senhor vai nos honrar. E a gente vê a história que depois de 10 dias, eles eram mais bonitos, mais fortes e mais inteligentes do que todos os outros. Mas em nenhum momento ali fala sobre jejum. E como eu disse, talvez isso que eu esteja falando agora vai causar discordância, porque eu tenho muitos amigos pastores que têm essa prática, mas o meu desejo é que, repito, veja depois aí no Instagram o videozinho de ontem, que eu botei ontem à noite. Meu desejo é que a gente não pratique coisas sem saber se tem base bíblicas ou não. Ou, se elas têm, se estamos praticando da maneira correta, como o jejum, como a própria oração. Tem que ter uma vida de acordo com a vontade de Deus, ou buscar tê-la, né? Tem que ser cada ensinamento, cada ato, sempre segundo a vontade de Deus, que está revelada na palavra de Deus. Eu creio que aquilo que eu falei aqui, você vai pesquisar as passagens, né? Marcos 2, Mateus 16, acho que é do capítulo 13, se eu não me engano, Paulo e Barnabé são enviados. Depois no capítulo 20 também de Atos, eles também jejuam. Esdras, se eu não me engano, é 8, ele conclama um jejum. Enfim, depois você vê as passagens, você vai ver como esse jejum acontece, o que move o coração deles para fazer o jejum e qual é o objetivo a ser alcançado no jejum e como é a vida da pessoa que está conclamando o jejum. Que Deus te abençoe, que a reforma seja ato contínuo na minha e na sua vida, em nome de Jesus. E se você que vai ver posteriormente esse vídeo, se você entendeu que tem base bíblica, que ajuda a esclarecer, e eu sei que às vezes é difícil a gente se desprender de costumes. Eu sou neto, né, de uma mãe de santo que faleceu, e eu aprendi que na época da minha avó, né, não podia deixar chinelo virado. Até hoje, quando eu dou mole, eu vejo o chinelo virado e desviro, e depois eu falo, por que eu fiz isso? Mas foi toda uma vida, até minha conversão, né, fazendo isso. E, enfim, a gente tem um ditado antigo, né, que o costume do cachimbo deixa a boca torta, mas Jesus veio para nos libertar. Ele veio para que a gente conheça a verdade e realmente sejamos livres pela verdade. E meu desejo nessa manhã é que isso aconteça com a minha e com a sua vida. Em nome de Jesus. Um abraço, paz e bem, que o Senhor te instrua, que o Espírito Santo de Deus te mostre a verdade bíblica, porque Ele que inspirou os homens para escreverem a palavra de Deus, assim eu creio. E que essa revelação alcance o teu coração, que eu e você nos rendamos todos os dias à vontade do Pai. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.